Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Gálatas capítulo 5, verso 1, texto escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo nosso Senhor Jesus, que diz assim: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes e não vos torneis, a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Escutai, eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De modo testifico a todo homem, de novo testifico, aliás, a todo homem, que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Mas nós, pela fé, aguardamos mediante o Espírito a justiça pela qual esperamos, pois em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Amém? Quem crê nisso dá glória a Deus? Quem crê nisso dá glória a Jesus? Pode se assentar, Deus abençoe todos. Eu vou tentar aqui hoje, pela misericórdia do Senhor e a pedido dele, fazer aqui alguns levantamentos de erros que nós não podemos cometer com a fé cristã, ou com aquilo que o Senhor Jesus inteiramente se entregou na cruz, né? Que se trata de um ofício, de uma missão, de uma obra concluída perfeitamente, da qual nós estamos tentando usar aqui hoje de maneira mais inteligente e bíblica possível, tá? Porque eu tenho para mim que hoje a consciência verdadeira da fé é um privilégio para poucos, não porque se trata de um nível, né, humano, pelo contrário. Tá? Não exige inteligência, mas a capacidade do coração, a capacidade da vontade de se entregar. Eu tenho para mim que isso sim é importante para aqueles que estão hoje aqui, poder participar mais inteiramente daquilo que o Senhor nesse momento está trabalhando a nível de salvação de vidas, almas, etc. Tá? Então é mais ou menos essa questão. Nós não lutamos por uma igreja inteligente, lutamos para constituir uma igreja que ama, que é sincera, que é verdadeira, que segue o que Jesus pregou, anunciou com profundidade. É essa igreja que nós estamos lutando para ter aqui, tá? Se é visto por vocês de uma maneira meio autoritária, problema é teu, filho, porque com certeza é aí que nossos caminhos vão se dividir, porque se trata de uma igreja, se trata de um lugar que está consagrado a Cristo e ao que Ele realizou e pregou. Então nem eu e nem você tem o direito de opinar, dar ideias, porque estamos aqui para servi-lo, tá? E essa é a questão que põe muitos para fora dessa igreja hoje. Então, irmãos, Paulo, ele viveu ali como pregador e líder dessa igreja, inúmeros problemas que nós também hoje podemos dizer que de certa forma estamos sendo afetados, tá? Mas eu começo pela questão do esclarecimento, do ponto de vista do tempo que Deus ele preparou para que nós vivêssemos em Cristo. O Evangelho ele se identifica muito com esse anunciamento. A Bíblia chama de boa notícia, de dar às pessoas o anunciamento do tempo que Deus estabeleceu para que todos pudessem participar do plano, das bênçãos que Ele reservou para dispensar sobre aqueles que são crentes. Então é muito importante, por quê? Porque a Bíblia, no seu contexto geral, ela anuncia vários estágios e etapas da história da salvação. E para nós não nos perdermos diante de todas essas histórias, que a Bíblia geralmente narra
ela anuncia, eu sempre costumo dizer aqui, para você não se perder na história do que a Bíblia te anuncia, leva Jesus para entender tudo isso, porque Ele é a luz e a razão dos fatos históricos, até das contradições e dos erros que foram cometidos, que a Bíblia também narra a você, e até dá nomes de pessoas que fizeram isso. Jesus é a luz do entendimento, da compreensão, inclusive daquilo que Deus esperava na antiga aliança, amém? Do que Ele esperou tanto e aguardou tanto tempo para enviar quem enviou. Então, quero dizer aos amados que, de certa forma, essa pregação vai tocar nesse assunto. E o primeiro ponto é que nós temos dois tempos na Bíblia Sagrada, a antiga aliança e a nova aliança. São dois tempos, mas não dividem o caráter de Deus, não alteram a sua forma de ser, tá? Mas são dois tempos que, na verdade, mostram para nós o que Deus quer conosco agora. Então vamos dizer assim, que aqueles que congregavam na igreja que Paulo era líder, ausente, mas era líder, eles estavam querendo ressuscitar certas coisas históricas, antigas, defasadas, impróprias para serem usadas agora em Cristo. E Paulo teve que entrar com medidas de orientação para avisar a igreja que o que eles estavam querendo praticar, os judeus também praticaram, e se eles insistissem nessa prática, ou nessa cultura religiosa, eles estavam pondo a perder a graça de Cristo e diminuindo a glória do nosso Senhor. Eu vou tocar nos pontos mais precisos disso. Mas, na antiga aliança, no Antigo Testamento, você vê os homens sobre a lei de Deus, com todas as tentativas de serem obedientes ao que a lei de Deus ensinava. No Evangelho, você vê os homens debaixo da graça, tentando exatamente se especializar no coração de como amar o Salvador que Deus deu. Para a Bíblia Sagrada, a nova aliança é uma superação, é um avanço do plano de Deus na minha e na tua vida. Então tudo que ficou para trás, nós só usamos aqui, como hoje, vou fazer hoje aqui aliás, a nível de judaísmo, Israel, povo judeu, nós só usamos como recurso de análise e reflexão de coisas que esse povo cometeu que nós não queremos cometer com a fé. Então nós não estamos à procura da lei, porque o tempo agora estamos debaixo da graça de Deus, da revelação do seu amor. Então estar sobre a lei é o oposto de estar sobre Cristo, ou debaixo da graça de Cristo. E por que isso? Aí é que Paulo ele entra com o ensinamento. Porque a tendência agora, daqueles que são humanos, tá? Depois de Deus ter efetuado a morte do seu filho, ter trazido o seu filho da maneira como trouxe, e permitido que ele virasse obra de expiação pelos nossos pecados, depois de tudo que aconteceu com a cruz, se você quer voltar para a antiga aliança, para cumprir coisas ali dentro da lei, que Jesus ele desativou, você está com fortes tendências não de se tornar um judeu, isso daí já é DNA, mas que, com fortes tendências de querer buscar uma justiça maior do que Cristo. Geralmente quem procura cumprir a lei de Deus, ou então o costume judaico, ou então certas coisas que foram praticadas ali na antiga aliança, ele não está bem intencionado com a cruz de Cristo, tá? Porque estar sobre a lei de Deus não é boa coisa, tá? É o oposto de estar sobre a graça. Primeiro quesito aqui, Romanos 6,14. Porque a lei exclui o indivíduo de desfrutar da graça que o Evangelho proporciona, ou seja, impede ele de ser de Cristo e de viver o tempo da graça, exatamente porque ele quer provar alguma coisa na lei. Romanos 6,14, lê para mim. O tempo é esse. Então nós não podemos retomar, não, melhor voltar atrás. O tempo que Deus escolheu e elegeu para que toda a raça humana vivesse, está estabelecido por ordem de Deus ali no Calvário e no que o seu Filho efetuou. Se eu tento viver aquele tempo antigo e me projetar a sua mensagem,
aos seus costumes, aos seus pensamentos, para o Evangelho isso é uma afronta. E todos aqueles que têm tendências a querer ser judeu, a querer obter costumes do judaísmo, ou querer cumprir certas normas e regras da lei que foi estabelecida com eles, amando de Deus, ele está dando prova, como eu disse aqui, de que ele não quer o amor de Deus efetuado em seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Ele suspeita que aquilo não é suficiente, mas eu já vou dar razões mais fortes para isso aqui, para identificar o nosso problema hoje aqui. Então já em Romanos 6,14, Paulo diz o seguinte: o privilégio de você viver em obediência à justiça de Deus, tá? Isso não vem de nós, isso é concedido de Cristo a nós. Ser justo ou ser obediente não é um capricho, não é um luxo, não é produzido em nós. A lei, ela representa isso, o tempo da lei. Um tempo que Deus quis provar para todos os homens de que não existe ninguém bom ou justo o suficiente para cumprir tudo que está lá. Não há este homem, este ser perfeito, suficiente para cumprir todas as exigências que Deus deu a este povo. Por isso que eles faliram a lei, sucumbiram à aliança, porque é mais do que óbvio que todos aqueles homens, todo aquele povo não ia dar conta de tanta regra, de tanta imposição, de tantas normas para estar próximo a Deus. Era isso que Deus queria provar com aquele estágio do Antigo Testamento. Vem aquele que vai ser o homem perfeito que eu procuro, porque da raça humana, de uma mulher, não nasceu alguém suficiente para ser tão perfeito assim como a lei exige. Então, se eu procuro cumprir a lei, se eu procuro cumprir a sua cultura, as suas normas, o seu comportamento, seja como for, as suas exigências externas e externas, eu não estou dando prova de que eu não preciso nada de Cristo. Estou diminuindo o que ele veio fazer aqui. Tá? Então eu quero ser um justo. Eu quero obedecer à justiça de Deus. Então entenda. Não se trata de uma competência. Se trata de um dom. Um dom que Deus tem que dar ao homem. E o único com a autoridade de conceder aqui esse privilégio para que você chegue à etapa, à norma, ao modelo, é Cristo. Porque se depender de mim e de você e de todos nós, todos vamos falir a aliança de Deus aqui. Por isso que você está aqui, porque você aprendeu a lição de que você não é bom ou justo suficiente para ter uma relação direta com Deus, para ter uma vida direta com Ele. Você não vai ter essa pretensão, pelo amor de Deus, né? Eu já falo pelo amor de Deus para fazer rima até. Você não vai querer enfrentar o céu sozinho. Você não vai cair nessa besteira de acreditar que Deus vai olhar para você sem um mediador, sem alguém acima da tua competência. Você é muito pretensioso, para não falar ignorante. Não se enxergou ainda, não se olhou no espelho para saber que você é um cara falho. Você erra demais. E eu não estou querendo levantar suspeita aqui. Pelo contrário, estou querendo dizer para você, filho, se você conseguiu enxergar que você não tem forças para levantar um homem que agrade Deus entre você, é porque você está precisando de ajuda. E nós estamos aqui para te orientar como. Mas não é com a exigência de querer buscar o gabarito de pessoa perfeita que você vai conquistar esse Deus. Porque a lei, ela é essa pretensão que eu estou te dizendo aqui, né? A lei, ela serve, ou vamos dizer que os homens a buscam exatamente por esse interesse, porque acreditam que são suficientes, independentes, para provar que podem, tá?
E lá em Romanos capítulo 7, versículo 4, outro probleminha, versículo 6, do 4 ao 6, né? Além da lei excluir o homem de desfrutar da graça de Cristo que o Evangelho proporciona, ela também dá prova de que o indivíduo está escravo da condenação e do poder do pecado. Romanos 7, verso 4 ao verso 6, leia para o pastor, por favor. Amém? Então, todo indivíduo que procura usar a lei de Moisés, para você poder entender melhor aqui, como norma de vida e regra de vida, ele está dando prova de que ele vai ser condenado ao fogo do inferno, porque ainda se mantém no pecado. Veja bem, se obedecer a Deus é um dom, se obedecer à justiça de Deus é um dom que Deus tem que conceder por intermédio de quem tem a autoridade para isso, insistir na meta de ser alguém perfeito e justo é a maior prova da mentira, da dissimulação dessa pessoa. Porque é mais do que óbvio que nós estamos errando, é mais do que óbvio que nós estamos falhando, pecando, eu digo no conceito humano, natural dessa ordem, tá? Dessa genética, é mais do que perceptível de que nós somos falhos. Então por que querer, né? Por que ir em busca dessa imaginação de que nós vamos dar conta do recado, de que nós vamos conseguir atingir essa meta de pessoas perfeitas, infalíveis, de pessoas santas e sagradas, tá? Talvez você não tenha tido esse momento, tá? Esse ego religioso, mas liderança de igreja, você quer ter uma dimensão? Liderança de igreja, de referências religiosas, são as que mais se autodenominam pessoas sagradas, pessoas de nível superior, tá? E a Bíblia tira completamente a esperança de que possa existir essa pessoa, que Deus tenha um contato direto com ela, de que ela consiga viver um nível de consagração e santificação tão perfeita assim, que ela não necessite e não precise de um representante. Porque era isso exatamente que o judaísmo representava e continua representando, aliás, até o dia de hoje. Para que o Senhor Jesus ele veio? Para que Deus o encarnou? Para dar a nós o suporte disso que eu estou pregando aqui. Ele veio cumprir o que nós não tínhamos capacidade para fazer. Ele veio ser o homem perfeito, o biotipo, o tipo, que Deus procurava no homem carnal e não conseguiu achar. Ele veio preencher essa lacuna de exigências, de gabaritos, de compromissos que a sociedade faliu ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. Para não falar só sobre Israel, mas toda a raça humana tentou passar por lá e deu prova de que é imperfeito para viver uma vida debaixo da lei. Então é baseado nessa imperfeição, dessa incapacidade, baseado nessa miséria que somos, o Pai Celestial enviou o seu Filho, encarnado por intermédio de uma virgem, numa concepção milagrosa, para que ele fosse homem comum, e por intermédio desta carne, desta vida que nós desobedecemos, ele fosse fiel ao extremo, para nos dar um caminho mais perfeito, não no sentido de
o ser humano ideal, mas de coisas que nós pudéssemos viver, cumprir, como pessoas normais. Porque a lei só cabe para Cristo. A lei só cabe para um homem. Por isso o Evangelho está aí na tua Bíblia, para te convencer. Não queira pegar esta trajetória de querer provar a Deus que você é alguma coisa. Não queira ser superior ou melhor do que Cristo. Nós falhamos, nós erramos, nós mudamos de pensamento. Ele não. Ele não falha, ele não erra, ele não se contradiz, ele não mente, ele não engana. Ele não fala falsamente, ele não usa de políticas. Ele é perfeito. Tanto que mataram ele e levaram ele à condenação, porque ele é tão perfeito que essa terra não suportou, que este mundo não suportou. Então lá em Romanos capítulo 3, 31, Paulo diz, falando isso, eu não estou anulando a lei, tá? A fé não anula o poder da lei, confirma o poder da lei de Deus. Romanos 3,31. Eu não vou ler para ser rápido, tá? Mas dizendo que estamos debaixo da graça de Cristo, tá? Nós assumimos o caráter decisivo de que o nosso livramento está em Jesus. Mas dizendo que somos justos e queremos cumprir o gabarito da perfeição, e eu vou usar isso como termo da lei, nós estamos dando provas de que não estamos hoje aqui para apreciar, desfrutar que a justiça é Cristo, porque o meu conceito é que a justiça está em ser justo, não ser crente. Por isso que eu tenho tendência de obedecer à lei. Então jamais eu vou conseguir apreciar a graça de Deus e o operar de Cristo na minha vida se eu continuar querendo provar que eu sou justo ou bom o suficiente para Deus me aceitar. Isso é estar debaixo da lei, querer provar que você tem o suficiente para que Deus concorde e te aceite aonde Ele está agora. Para de viajar na maionese, filho. Tá? Porque nós estamos cansados de gente falsa. Estamos cansados de gente com rostinho de santo, que é o capeta. É só dar uma apertadinha no cara aí que você vai ver o que eu estou falando. Tá? Joga uma mala de dinheiro para você ver se ele não vende a alma dele. Parar de besteira, rapaz. Ah, mas eu conheci pessoas, pastor, de bom testemunho. Eu queria saber de você aqui hoje, se esse bom testemunho que você conheceu alguém, é uma virtude que ele nasceu com ela, é o que ele produziu dele, ou algo que Deus concedeu por dom, por intermédio de Cristo. Qual é o teu conceito? Qual a tua opinião a respeito disso? Está debaixo da lei ou está debaixo da graça, irmão? Não é? Se a Bíblia fala, se Jesus determinou que nós somos um bando de miserável, um bando de pecador aqui que merece a condenação, por isso que ele veio. Para que relutar com este anunciamento? Para que relutar? Para querer amenizar os impactos. Isso é tudo verdade mesmo. Nós temos assistido, nós temos visto a capacidade do homem de ser corrupto. A visão profética desde lá de trás era essa: não há justo. Não há um justo sequer nessa terra. Eles diziam isso e se constituíam um dos principais, que definiam que não mereciam esse Deus. Agora, de onde vem tanta pretensão, tanto ego, tanto orgulho na vida das pessoas? De acharem que elas não merecem a condenação, de acharem que elas não merecem o fogo do inferno. A Bíblia diz que a verdadeira razão de nós não sermos consumidos é porque Deus é misericordioso, mas me parece que você esqueceu isso. E passou a viver da sua própria ilusão, ter dependências da sua própria ideia, de que as coisas estão acontecendo da maneira como estão, porque você foi competente para isso.
Você dá prova de que você não está pronto para desfrutar da graça de Cristo, e continua cativo e nas garras da corrupção e do pecado, e vai merecer a condenação, porque é justo demais para requerer, ou então pedir, ou então suplicar por um Salvador. É independente demais para jogar-se aos pés dele e pedir e clamar a ele por misericórdia. É tão duro que não consegue se quebrantar diante dele e se humilhar perante ele. Não é? Como hoje. Eu estou tão tomado pela minha razão e pela minha própria fascinação, de querer alcançar essa pessoa ideal, de querer atingir essa meta de pessoa perfeita, de pessoa referencial, seja lá como for, doideira, né? Que Jesus, ele não consegue mais se destacar na tua vida, não consegue mais ser percebido por você. É como o Templo de Salomão, que o Macedo ergueu aqui em São Paulo. É um monumento disso que eu estou pregando aqui. É um planejamento, é um projeto de retrocesso que espelha e reflete o que as pessoas estão pedindo hoje, tá? O que a sociedade religiosa está pedindo hoje. Um poder de autoafirmação. Alguém que as coloque num nível de exaltação. E a lei que opera na fé em Cristo é diferente. Ela não exalta, ela manda você se humilhar. Ela manda você reconhecer os teus pecados. Ela manda você se humilhar na presença dele. Lá em 1 Coríntios 9, 21, Paulo define: não estamos sem lei, não estamos sem lei. A nossa lei é Cristo. Lê o texto. Pode ler. Amém? Jesus não pode ser apreciado e desfrutado por quem acredita que é justo. Esse é o motivo da lei na vida de um judeu. É querer acreditar que ele pode ser independente. Jesus não pode ser desfrutado, vivido. Não é uma proposta para ser cumprida por quem tem esse tipo de pensamento que é alguma coisa boa. Se você é alguma coisa boa, se você é alguma coisa interessante para Deus, e pensa assim, Deus não precisava mandar o seu filho para que ele sofresse da maneira como ele sofreu. Se a vida que você vive agora não precisa de conserto, não precisa de misericórdia, não precisa de perdão, reconciliação, transformação, que são as prerrogativas do Evangelho, então se você olha para você mesmo e não vê maldade, não vê corrupção, você está fazendo o que hoje aqui? Veio receber um descarrego? Veio receber hoje aqui um passe? Né? De novo não. Filho, pega esse negócio aqui, pelo amor de Deus. Pronto. Estando aqui nessa igreja, estando aqui diante desse pastor, eu procuro nesse momento agora mostrar que a minha história me trouxe para Cristo, a minha realidade, a minha situação foi a ênfase do meu interesse, da minha procura por Jesus, porque cheguei na conclusão que procurei a justiça em mim e no meu próximo e não vi, não me encontrei. Então por isso que hoje eu estou aqui, respaldado de que se alguém fizer alguma bondade, algum ato relativo que agrade a Deus, que o glorifique, isso não foi produzido pela ordem natural. Já é a marca de Cristo na vida daquela pessoa. Alguma coisa que ela fez em Jesus deu certo, porque isso não aconteceria de maneira espontânea, naturalmente,
Mas tem gente que se ilude de que esses vestígios ilusórios vão dar suporte para que ela consiga se manter na aparência até o final. Por isso que muitas vezes estoura a bomba, né? Chega a hecatombe de situações da tua vida que você, em última instância, acaba descobrindo o que você não queria na verdade saber. Que o teu marido era um adúltero, um infiel, que a tua mulher não prestava, porque a vida toda se pintou de bonzinho aquilo que estava lá se corrompendo. Tem gente que acredita no homem, tem gente que confia no homem. Vou fazer o quê? Eu me converti para tirar todo o crédito dele, inclusive o meu, de que exista um indivíduo bom que agrade a Deus sem Cristo. Me prove então. Ah, pastor, é bom. Vamos ver até o final da vida se vai ser assim. Vamos ver até lá no final da vida se vai ser assim. Filho, não seja ingênuo. A palavra de Deus, ela tem vencido em toda instância. Tá? A corrupção está aí fora para te provar. Não existe lei social ou política social que ponha em ordem essa terra que nós estamos aqui vivendo. Tá? É uma das maiores provas da autoridade de Deus e da soberania dele. É mostrar que um homem sem Cristo, ele não pode agradar a Deus. Ele é escravo da corrupção, ele é escravo da iniquidade, ele é escravo e cativo das abominações. Tá? Pode não ter feito aquilo que tem vontade, mas tem vontade. Já pensou em fazer? E todos nós sentimos isso aqui. De certa forma essa corrupção nos atingiu. Então esse era o problema do povo lá que queria estar dentro da igreja. Mostrar que eles eram diferenciados a nível de ordem humana ou ordem natural. Ah, não, nós somos diferentes, somos filhos de Abraão. E quem é filho de Abraão não faz abominação e não faz corrupção. E o povo judeu, por incrível que pareça, foi os que mais provaram isso que eu estou pregando hoje aqui. Tá? De que eles são sujos mesmo. E todas aquelas regras que correm ali na tradição, é tudo para encobertar a sujeira. Tá? O problema da corrupção é um problema do gênero, do homem, da raça. E Jesus é a prova disso. Agora, se eu digo que não tem pecado e que eu não sou pecador, aqui é que habita a razão do Evangelho. Então você está anulando o poder de Cristo. E quando nós dizemos que nós estamos na graça, nós não estamos dizendo que nós estamos sem lei. Isso aí serve para você, filhão, que acha que Jesus desceu aqui na terra para te dar o liberalismo. Dizendo que estamos debaixo da graça, não estamos diminuindo a lei. Também, para você que acredita que, porque Deus amou e deu um filho, agora você pode fazer qualquer coisa que Ele te perdoa. Tá? Você está enganado. Porque o amor de Deus não é um pretexto para ninguém pecar. Maior razão ainda para você se libertar e por intermédio do homem ideal se salvar, que é Cristo, que é Jesus na tua vida, na minha vida, Cristo em nós. Vamos lá então? Um exemplinho fácil. Pastor Daniel, por que você não cumpre a lei? Porque eu não quero a pretensão de ser justo mais do que o meu Senhor. Tá? Por que o senhor não cumpre o sábado? Está na lei. Porque o meu Senhor não cumpriu e a lei que eu cumpro agora é Cristo. Você quer ir para a segunda dispensação? Na primeira dispensação você pode ficar à vontade, filho. Eu aceito Jesus na minha vida como a lei que eu tenho que cumprir. Agora, se você quer cumprir a lei do Monte Sinai, fica à vontade. Paga já a viagem, já compra já, pega o avião e vai para Jerusalém. Fica à vontade, isso é um direito teu, eu não quero interferir no teu direito. Mas se nós estamos na segunda dispensação, a lei que nós temos que cumprir é Cristo. Não porque não cumpre o sábado. Primeiro que não é sábado que se chama, tá? Para você que é indonto aqui, não é sábado que se chama, é outro nome. Tá? Sábado é uma razão, aliás, é uma raiz de expressão romana, pagã. É outro nome, é o sétimo dia, tá? Mas tem um estudo lá no site, lá você pega e depois dá uma lida lá. Por que o Senhor não cumpriu o sábado? Porque Ele é o Senhor do sábado, Ele falou isso para os judeus. Eu sou o Senhor do sábado.
Eu sou a justiça que vocês precisam amar, que vocês precisam crer, que vocês precisam obedecer. Eu vim aqui para isso. Tá? Um judeu não podia andar 1.800 metros, senão ele pecava com Deus. Daí o meu Senhor até brincou com eles. Mas se a vaca atolar lá, vocês vão ter que tirar, não vão? Tá? Se o banheiro que vocês usam tiver mais que 1.800 metros, vocês vão fazer na calça. É óbvio que ele não falou isso, quem está falando sou eu. Né? Tá vindo aqui, né? Uma bomba atômica. Mas você não pode sair de um quadro de 1.800 metros, senão você está condenado. Então, ou eu fujo, ou então eu sou bombardeado. Então é uma hipocrisia tremenda. Que se correu pelos costumes da lei. Mas o que mais importava ali dentro da lei, eles não queriam obedecer. Porque não tinham essa competência, tinha que vir alguém para isso. Então a figura da escravidão sempre será representado, como Paulo disse aí, por quem aceita obrigações que não têm valor nenhum para Cristo, segundo Gálatas 2:21, lê para mim. Qualquer coisa que Jesus não pregou, que ele não ensinou, qualquer coisa que eu faça fora de Cristo, por mais severa religiosamente que seja, amém, eu menosprezo a graça de Deus. Não há valor nenhum para a fé, então não tem que haver para nós também. Gálatas 2:21, lê esse texto do pastor, por favor. Amém? Amém? Quem testifica diz amém. A justiça é Cristo. Fala, a justiça é Jesus. A lei é Cristo. Fala. Não é para o Sinai que você tem que ir, é lá para o Calvário, aonde ele morreu no teu lugar. É esse o tempo que nós estamos aqui vivendo, mas que muitos parecem que não querem entender e compreender. Gálatas 3:24. A figura da escravidão sempre será representada por quem aceita obrigações da lei, da qual não tem valor nenhum na fé, e Jesus não pregou. Os tais menosprezam a oferta de Cristo na cruz. Lê o texto. Amém? A justiça é esta: ser crente em Jesus, ponto. Se você é um crente em Jesus, você já tem a justiça de Deus sobre a tua vida e as coisas vão andar e caminhar. A justiça não é provar que você é bom. A justiça não é provar que você obedece. A justiça não é provar que você é santo. A justiça não é provar que você é obediente. A justiça que Deus quer em você é você provar para Ele que você é crente. Filho, para de se gabar de que você é alguma coisa. Para aí. Tá? Tira essa palavra da tua boca. Tá? Quem conjuga verbo aqui perfeitamente? Levanta a mão. É? Eu está conjugado em que pessoa no verbo? Primeira pessoa, filho. Eu. Parece alarme de carro. A primeira pessoa. Conjugação. Quem tem que sentar nesse lugar? Cristo. Não é você. Eu. Agora, se você quiser ficar assim, sinta-se à vontade. Você vai quebrar uma cara ou outra, a tua cara uma hora ou outra. Você vai lembrando que eu estou te pregando aqui. Você vai jogar esse peso em cima de você de querer provar que você é alguma coisa, então querer ver isso numa outra pessoa, e vai se decepcionar tanto, mas vai se frustrar tanto, mas vai se machucar tanto, mas vai se ferir tanto, que talvez você desista até de viver, como muitos já fizeram já, tá? Olha a figura do Papa, por exemplo. Você acredita que ele tem alguma competência, alguma substância, alguma coisa dentro dele que te faça ele ser diferente de você? Filho, a fumaça branca que ele solta lá, eu solto todo dia.
Não se iluda, filho, não se iluda. Soltou a fumacinha branca pela chaminé. É ele, é o eleito, é o consagrado, não se iluda. Com sandalinha no pé. Não se iluda com roupa humilde no corpo. Não se iluda com essas figuras angelicais, com essas caricaturas da religião. Porque todos pecaram, Cristo veio dizer isso, todos faliram o processo da lei, se corromperam diante dela, foram vencidos por ela porque são imperfeitos. E se nós continuarmos insistindo em procurar em nós a justiça que agrada a Deus, estamos desprezando Cristo e dizendo que Ele veio em vão para nós. Inclusive eu que estou aqui hoje, que podia estar dando meu pé para você passar a mão, que podia estar dando meu lenço para você, a fim de usar isso como um amuleto de bênção. A minha meia, minha linda meia, entendeu? Lupus, tá? Já conheceu essa palavra lupus? Sim. Vem pegar na minha meia que você vai pegar lupus, tá? É a marca dela, tá? Dava minha meia para você cheirar e falar, é o apóstolo, porque tem idiota para tudo, filho. Por isso que eu sou a favor de que eles andam de jatinho, de Mercedes e de Porsche, porque eles merecem, eles são bons para enganar, tá? Essa é a minha vinda para Cristo. Eu procurei, mas não achei em homem nenhum. Só fui conhecer nele a perfeição, o livramento, a redenção, o exemplo, a pessoa que eu preciso ser. E reconhecer que a obediência é um dom de Deus que só Jesus pode dar. Dizendo isso, não estou desprezando o jejum, a oração, as ferramentas de consagração. Mas dizendo que você precisa de Cristo, não se iluda de que essas ferramentas são usadas para te fazer justo. Porque te fazer justo, essa competência é de Cristo. Não viaja, irmão. Então era isso que Paulo lutava, era com isso que ele tentava trabalhar a fé. É baseado nessa mentalidade, nesse conceito de que nós estamos aqui para provar alguma coisa para nós mesmos. De que somos capazes de alguma coisa ou alguma coisa. Tá? Se Deus quiser pegar o teu vaso e te quebrar em partes, e tirar de você toda a glória que você tem, Ele vai fazer para te mostrar isso, do quanto você precisa dEle. Não seja louco de acreditar que alguma coisa que este mundo possa ter te dado, ou você tenha alcançado aqui, vai te garantir de que Deus te julgue. Porque todos os homens que subiram rapidamente ao sucesso, caíram também. E por mais que sejam lembrados pelas pessoas como referências, como ídolos, morreram, padeceram de maneira desgraçada. Maldito o homem que confia no homem no braço da sua carne. Porque ele dá prova de que ele não está pronto para desfrutar da graça de Deus e do Salvador que Deus enviou. Porque o Salvador só pode ser usufruído e desfrutado por quem tem joelhos que dobram, lágrimas que caem do rosto, para chorar aos seus pés e suplicar por Ele, e pelas suas obras, e pela sua salvação, e pelas suas maravilhas. Essa igreja está aqui hoje para molhar os pés de Jesus, para molhar os pés de Cristo. Então Paulo lá em Gálatas 5, versículo 12, de maneira sarcástica, ele sugere uma das hipóteses do que é a figura da escravidão.
sabe? Chegar ao extremo da mutilação. Vocês falam sobre circuncisão como se fosse uma obrigação para que um homem seja mais justo diante de Deus. São capazes de se mutilar fisicamente, mas não fazem isso para cumprir a lei mais importante, que é Cristo. São capazes de sentir essa dor, que é uma dor tremenda, tanto que quando fizeram comigo, eu fui anestesiado, não lembro de nada. Mas a minha cicatrização, meu santo Jesus, e a enfermeira foi minha mãe ainda, para zicar de vez. Quem foi circuncisado aqui sabe do que eu estou dizendo. Tá? Essa palavra prepúcio eu nem gosto de ouvir. Entendeu? Eu tenho temores, porque eu tinha 4 anos de idade. Eu vi o meu quarto rodar umas trocentas vezes. Tá? É uma operação dura. Só que no costume judaico se cortava com uma pedra. Uma pedra afiada. Vocês têm capacidade de se mutilar para provarem que vocês são justos. Vocês têm capacidade de se autodestruir para provar que são devotos, que são santos diante de Deus. Mas a única coisa que Deus procura em você agora é um pouco de miséria, é um pouco de sujeira, de imundícia reconhecida, para que Ele também diga: Jesus também veio por você. Porque é baseado nisso que Jesus vai ser visto. Quando nós chegarmos exatamente nesse ponto de decepção consigo mesmo. Sabe? Então essa capacidade religiosa aqui eu não quero conhecer. Não quero de forma nenhuma provar para mim mesmo que eu consigo, inclusive como faz os indianos, consigo suportar a crucificação para me igualar ao meu Senhor. Que é outra coisa que eu já vi, até na internet vocês podem assistir se vocês quiserem. Anualmente eles fazem esse ritual. Eles se retalham e se submetem à crucificação para se igualar ao Senhor e dizer que eles suportam aquela dor, que o que ele sofreu não é tanto assim. Tá? Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Tá? E a cruz que ele levou não foi só essa. Mas infelizmente a ignorância impera aqui nessa terra. Os homens querem ser vencedores sempre em tudo. Em tudo eles querem se destacar, em tudo eles querem ser bom, em tudo eles querem ser capazes. Então você não precisa de Cristo, filho. Você não precisa de Jesus, então. Deixa para quem é miserável, deixa para quem é fraco, deixa para quem assume que está perdido, de gente que pode assumir que não tem bondade nenhuma em si mesmo, que está decepcionado consigo mesmo e com todos. Que a hora que a gente pregar Jesus, ele vai abraçar, ele vai agarrar, porque ele vai conhecer o homem justo que ele procurava, o amável que ele nunca foi para Deus. E lá em Gálatas 5, capítulo 4, lê esse texto do pastor. Amém. Lê agora para o pastor o 8. Não, melhor dizendo, lê para o pastor do versículo 6. Amém. Então nós estamos cumprindo a lei que é Cristo. E a lei de Cristo, ela nos ensina. A lei que opera aqui é a lei do amor. É a lei do amor. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o peso que está sobre mim hoje aqui, diante do que Ele fez por mim na cruz do Calvário, não exige, não me cobra perfeição, mas pede para mim amar, em primeiro lugar. Jesus não é um manual de regras impostas para te tornar um escravo de obrigações, de deveres, mas um propósito onde o homem tem que sentir o amor de Deus, de ter se entregado por Ele, para Ele também amar.
Porque a hora que ele admitir e reconhecer que Jesus é o plano de Deus para a sua salvação e por meio da fé assumir isso na sua vida, é baseado no amor que essa fé vai ter sentido. Porque Deus não quer mais que a caminhada da salvação soe para nós como uma obrigação, como uma tarefa, mas como uma forma de retribuir quem amou. Devolver em serviço, em propósitos de vida, aquilo que nos amou primeiro. Dar a Ele agora o melhor de nós, porque Ele deu tudo por nós. Baseado neste amor, nessa entrega, nessa lealdade, nesta sinceridade, nesta pureza que é Cristo para nós, que nós vivemos essa fé. Então eu realmente não posso procurar em mim essa justiça, porque eu não vou encontrar. Então, baseado nisso, de que a justiça é Cristo, eu entendo que a fé me diz: o que você precisa agora fazer é amar. E quem ama obedece. Quem ama renuncia. Daí vem os valores do amor verdadeiro. Quem ama faz de tudo por aquilo que ama. A perfeição está no amor. A perfeição está naquilo que você sente por Ele, naquilo que Ele te pede, que não pode soar pesadamente, mas soa como oportunidade de provar a quem você ama o valor que Ele tem para você. E não são todos que estão aqui assim, debaixo desta justiça, aonde opera a lei do amor, a lei que é Cristo. A lei que salva aquele que crê, não aquele que se sente obrigado. Que salva aquele que tem vontade, iniciativa, desejos ardentes de servi-lo. Não quem enxerga ele como uma oportunidade. Uma forma lucrativa de ganhar a vida. Que se tornou, infelizmente, o Evangelho nos dias de hoje. Então hoje Deus não está querendo imputar a nós a regra de provarmos para eles que somos autossuficientes, justos o suficiente. Porque Ele sabe que todos nós somos imperfeitos. O que Ele quer agora é que aí dentro do teu coração caiba o Filho dele. E nele você encontra a razão da tua vida. Porque aí então terá motivo de se pregar, de se ensinar esta pessoa aquilo que ela tem que obedecer. Porque o mais importante, que rega tudo o que ela vai aprender aqui, é o fato de que Jesus a amou e ela também. Então essa é a santidade que nós tentamos procurar aqui. E encontrar em vocês aqui a justiça que opera em Cristo. A lei que está sobre ele, que nós temos que cumprir, que tritura, que dilacera os nossos corações, não a nossa carne, os nossos corações, quando ouvimos falar que Ele nos amou com tudo. Constrangemos o nosso coração a fazer o mesmo por Ele, não a se igualar a Ele, mas devolver isso. Vocês têm capacidade de mutilar a vossa carne, mas não têm capacidade de mutilar o vosso coração para amá-lo. Essa é a circuncisão que Gálatas 6, versículo 11 ao versículo 17 prega também. Lê o texto. E nem mesmo aqueles que se circuncidaram guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para que se gloriem na vossa carne. Entenderam? Mas longe está de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo.
Em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão têm valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. E todos os que andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Finalmente, ninguém vos inquiete, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Tá? Trago sobre o meu corpo as marcas de Cristo. Não as marcas dos homens, mas as marcas de Cristo. Da experiência de poder exatamente viver com Ele, essa graça. Esse anunciamento de que Deus está pedindo para mim hoje, galinho seco, assuma, a vida está na videira, a vida está em Cristo. Um ramo por si mesmo não pode produzir frutos, não pode produzir bondade, não pode produzir justiça. Assuma, a vida está nele. Se você se arraigar nele, se unir com ele, ele te dará vida e condição para que você seja um homem que agrade a Deus, uma mulher que agrade a Deus, que é João 15 pregando isso, e Jesus propriamente nos falando dos homens que querem ser independentes, justos o suficiente, ao ponto de não precisar dele e não necessitar de nada do que ele veio fazer aqui. Então, quem pensa que entrou dentro da igreja para exercer boa cidadania, quem pensa que entrou dentro da igreja porque é uma ótima pessoa, quem tem esse conceito, mostra que está escravo e está condenado e não tem Cristo. A igreja não é o lugar dos perfeitos, nem dos bons, mas dos crentes. Tá? A igreja não é o lugar dos santos, mas dos crentes, porque a justiça é essa, a justiça que opera pela fé, pela crença que está nele. Por favor, assuma isso. Este lugar que você está aí, ele conquistou com a morte, com a oferta do seu corpo, ele te ganhou, te deu o privilégio para você sentar hoje aqui. O mérito é dele, não nosso. Então, estando aqui hoje ouvindo essa palavra, você já comprovou que você não é bom. E glória a Deus por isso, se você já desceu nessa profundidade de reconhecimento, porque é a esperança de que você se salve. Agora, o que você anda fazendo e realizando por aí, a nível de religiosidades, o que você anda cumprindo em pró às pessoas, em pró à família, em pró a todos, se é gabarito para você, você dá prova de que você é escravo e condenado. Porque não é isso que Deus procura de você. A obrigação e o dever e a norma. Mas a prova de que você entregou tua vida para Cristo e vai obedecer o que Ele prega. Que Ele vai ser a razão de tudo que você vai fazer adiante. De que Ele é a coisa mais importante da tua vida, que você deve amar agora. E toda lei que for ser cumprida aqui, seja por amor a Ele, não porque você quer provar a você e aos outros de que você é bom. Você não está conseguindo identificar isso? Vamos orar ao Senhor então. Vamos pedir a Cristo que os teus pensamentos sejam esclarecidos, tá? Porque quando uma igreja ela retém a exortação, ela retém a disciplina, ela retém as orientações da fé, ela já está demonstrando de que ela não tem nada em falta, de que ela está confortável, relaxada, pronta, aprovada, etc, etc, etc. E sinceramente, é o primeiro ponto que eu vou tocar aqui. Se você não se sente mais afetado e constrangido pelo amor de Cristo e em falta diante do amor que Ele nos amou, você é perfeito. E o Evangelho não aceita gente perfeita. Pois quem procura a perfeição isolada, procura se condenar. Dizendo isso, eu não estou legalizando o pecado. Dizendo isso, pelo contrário, estamos tentando procurar o livramento do pecado maior.
que é construirmos uma perspectiva de um homem, de uma mulher que agrade a Deus, sem Ele. A palavra perfeição, que Paulo cita aí em Gálatas 3, verso 1 ao verso 5, que nós lemos, é o primeiro ponto que eu quero falar com você aqui. Ela não cabe para mim nem para você, pois Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres desse conceito, firmes, não nos colocando mais no jugo da escravidão, ou seja, não nos colocando mais debaixo desse pensamento de que nós podemos ser perfeitos. Perfeito é Ele. Então, baseado nisso, de que Ele é perfeito, eu sou miserável, me prendo nele para não pecar mais, me prendo na força dele para não errar mais, me prendo no poder dele para não mais transgredir. É por Cristo, é pela força, é pela graça, é pela misericórdia, é pelo conceder do seu poder que eu estou aqui, é Ele em mim. Eu procuro agora ser perfeito na fé, procuro agora ser perfeito nesse amor para com Ele, porque é esta lei que eu tento cumprir agora. Esta é a santidade que eu procuro atingir agora, de que Cristo será confirmado na minha vida, e o Evangelho que Ele pregou também. Agora me olhar no espelho e me gloriar naquilo que venho fazendo, naquilo que venho construindo, naquilo que venho realizando, eu dou prova de que eu ainda continuo escravo. Então a sujeição, a subordinação, tá? Ela pode também ser uma forma de escravidão. Estar sujeito pode ser uma forma de dependência escrava. Se você não analisar, não identificar isso, você pode ser um escravo no corpo de uma pessoa sagrada. Tá? É que nem lá os agostinianos, os franciscanos, tá? Mesmíssima coisa. Entra no mosteiro, filhão. Vai lá e se isola do mundo, coisa linda. Vai lá e se tranca num quarto que só tenha lá um vaso, uma cama. Entendeu? Vai lá, se consagra. Estou em consagração. Tá? Viva dentro de um convento. É o aspecto dessa natureza que eu estou pregando hoje aqui. Do ego de alguém que procura provar que pode. Vai para o monte mesmo. Fica 40 dias e 40 noites lá. E bate o recorde que Jesus fez no deserto para você falar, tá vendo? Cumprir a meta do Senhor. Vai lá, quem sabe não nasce uma luz em você, né? Quem sabe essa cara de pau não brilha sem óleo. Quem sabe, né? Você não ganha um tempo, um lugar em Roma para dividir com o Papa e todo mundo amanhã quando você morrer acender vela para você e rezar em teu nome. Quero provar isso agora, nesse exato momento. De que eu posso, de que eu sou, de que eu tenho. Sujeição pode ser uma forma também de escravidão. De olhar para aquele que está caindo e dizer para ele assim, eu nunca vou fazer isso. De olhar para aquele que é fraco e querer ser superior a ele porque você está melhor do que ele, certo? A perfeição, de certa forma, ela é um marketing da religiosidade. Tá? É um marketing para aqueles que estão querendo o gabarito da perfeição. De querer usar as pessoas fracas, mais impossibilitadas para dizer, tá vendo? Ó, eu não faço o que ele faz, eu não sou o que ele é. Olha aí, ó, o cara sujo, imundo, seu porco. Vai lá. Entendeu? Eu não sou um cara sagrado, um homem santo. Você é esse lixo aí, ó. Drogado, viciado, prostituído. Né? Uma pessoa sem moral, sem credibilidade, sem palavra, sem isso, sem aquilo. Usa a perfeição para ser maioral, usa a perfeição para ser melhor do que os outros, usa essa perfeição que ele acredita que ele tem, para se promover à custa dos fracos. Eu tenho para mim a custa daqueles que não têm problema em dizer que são fracos. Mas ele, por ser perfeito,
ele usa as pessoas sinceras para querer dizer que ele é melhor do que elas. Sou circuncisado. Vai, abaixa as calças aí e mostra então, né? Nossa, mostra a tua identidade divina. Tá? Você é um homem consagrado para Deus. Tá? É mais ou menos o que eu falaria para o judeu hoje aqui. Filho, entendeu? Anda pelado que nem Isaías andou então aí na rua, mostrando para todo mundo que você é um homem sagrado. É óbvio que ele não vai fazer isso, né? Ele vai ser preso por atentar ao pudor. Eu quero te mostrar que eu sou diferenciado, tá? Quero mostrar para você que realmente eu estou aqui nessa igreja porque sou um predestinado, porque eu sou uma matéria-prima da melhor, porque eu nasci no ventre de uma mulher de Deus, porque minha mãe orou desde o ventre, e essa viagem tem que acabar. Esse mundo tem que ser destruído, aonde homens querem ser perfeitos e querem achar que estão aqui porque são melhores do que os outros. Jesus tem que descer para esse povo e dar uma aula para eles, de que ele não veio para este tipo de gente, que procura provar ser algo, ou ser alguma coisa, mas para aqueles que são pecadores, que querem se arrepender. Nós estamos cansados de currículo, Senado. Nós queremos uma fé que opera pelo amor. Nós queremos uma lei que opera pelo amor. E esta lei é Cristo. Lá no texto de Gálatas 5,13, outra pretensão de sujeição que pode ser escravidão além da perfeição, que nós nunca vamos alcançar, é óbvio. A liberdade também foi usada pelos irmãos de Gálatas. Lê o texto aí bem alto, por favor. Porque vós, irmãos, fostes chamados a liberdade. Não aceitamos a liberdade para trabalhar, mas servimos aos outros pelo amor. Amém? Por um lado, se a perfeição ela pode ser uma forma de ego para muitos religiosos, a liberdade está sendo usada por muitos como pretensão, como uma forma de forjar, criar um argumento forte para o seu pecado. Esse é um outro aspecto que a igreja de Gálatas está vivendo, que Paulo exortou. Se eu dizendo que estamos debaixo da graça, eu não desmereço a lei de Deus. Por quê? Porque na lei de Cristo também há justiça para ser cumprida aqui. E Ele não nos deu a liberdade para sermos mais escravos ainda do pecado e da iniquidade. Pelo contrário, a liberdade que Ele nos trouxe é aquela que não mais se sujeita ou que obedece às coisas que desagradam a Deus. Por isso, Cristo é esta força que precisamos para resistir o mal. A força que precisamos para dizer não ao pecado. A liberdade que Ele nos trouxe é esta, para poder amá-lo, para poder servi-lo e não para pecar mais. Conceito esse que atualmente o meio evangélico está pervertendo claramente, tornando a graça um caminho e uma trajetória para legalizar absurdos cometidos nessa vida aqui. Uma delas, a homossexualidade. Uma delas, o segundo casamento. E dentre tantas outras coisas que a gente podia enumerar hoje aqui, que eles estão se baseando na alegação de que porque Deus amou, porque Deus morreu por nós na cruz do Calvário, nós temos direito de fazer o que nós queremos por intermédio do corpo. Paulo chega lá e diz, não é porque ele não está à procura da perfeição em você, porque a perfeição está nele, que Ele vai te dar a liberdade de que você faça o que você quer. Pelo contrário, porque Ele é perfeito e quer estar em você, a liberdade que opera nele agora, nesta igreja, e nós queríamos assim, é aquela que não mais permite que o pecado te escravize, que você dependa dele. Que foi o que este servo de Deus pregou aí, tá? O amor de Deus liberta, o amor de Deus reconstrói, o amor de Deus regenera, o amor de Deus transforma. Um exemplo Paulo cita aí: se eu amar o meu próximo
como eu me amo, eu cumpro todo o mandamento. Estarei cumprindo todo o mandamento. Então essa é a liberdade que Jesus veio anunciar a nós, de amar o nosso inimigo, de perdoar aqueles que nos ofenderam, de não brigar, de não juriar, de não amaldiçoar, de não guerrear por interesses, mas respeitar o próximo, perdoar o próximo, amar o próximo, como Cristo amou. É esta liberdade que Ele veio nos dar, de não mais nos sujeitarmos à carne, ao ego, ao orgulho, ao pecado, à corrupção, porque a força dele que está em nós, nos faz o quê? Obedecer à justiça de Deus. O perigo está exatamente em a pessoa querer provar a competência da perfeição e não conseguir perdoar. O perigo está em ela querer cumprir a liberdade sem preço e não ser compatível à vida que Jesus viveu. Seja por um meio ou pelo outro, da perfeição da liberdade, a sujeição é uma forma de escravidão. Tá? São duas tendências que estão no meio evangélico hoje. Se o cara não é o extremo pela mutilação, ele é o extremo pela liberdade. Tá? São duas tendências que nós estamos hoje lidando na igreja, infelizmente. Tá? Se a gente não se depara com aquele santarrão, com os caras que levita, com os caras que voa, com os caras que vê, ele é o sobrenatural em pessoa. A gente se depara com aqueles que é John Lennon. Entendeu? Tudo é paz e amor, é paz e alegria, mano, cara, tá tudo no, né? Entendeu? Nada é pecado, nada é errado, tudo está certo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Deus ama todo mundo, paz e amor, vamos viver em paz. Está difícil de encontrar alguém equilibrado, pelo amor de Deus. Está difícil de encontrar uma pessoa como está sendo pregado hoje aqui, que ela tenha essa competência de tornar Jesus Cristo a esfera do que ela precisa ser e se dedicar. Tá? Nós temos aí uma grande massa de gente perdida por aí, alucinada por aí. Outra coisa importante, Gálatas 5:3, leia. Além da perfeição e da liberdade poder ser uma forma de escravidão, para muitos, a obediência também. Leia aí. Amém. Pode ler mais, lê. Amém? Tá ótimo. Tão igual ao cara que quer ser perfeito, ou aquele que quer Cristo para a liberdade sem limites. Tá? É isso que eu vou te falar aqui. É o indivíduo que ele vê o evangelho como uma obrigação, como um dever. Filho, por que você dizima? Porque a palavra manda. Por que você faz isso? Porque a palavra manda. Por que você faz aquilo? Porque está escrito à luz da palavra de Deus. Até quando nós vamos ouvir a palavra de Deus aqui soando em nossos corações como regra? Até quando nós vamos ouvir a palavra de Deus aqui de maneira tão pesada? Se você obedece com o sentido de obrigação, você dá prova de que você ainda está escravo também. Eu obedeço tudo na palavra. Obedeço tudo na palavra. Tudo que está escrito eu obedeço. Mas fizeste tudo isso por amor ou por obrigação? Fizeste isso por amor ou por honra, por obediência, por amor a Cristo? Porque se tu fizeste por obrigação, por dever, perdeu completamente o sentido da graça.
10% do teu dízimo todo mês. Soa para Ele como dever. Jejuar e orar ao Senhor, soa para Ele como dever, como obrigação. Porque se eu não dou, eu não recebo. Se eu não semeio, eu não colho. Tudo para Ele impera o sentido da obrigação. Daí Paulo vai lá e diz para eles: a lei que opera aqui é a lei do amor. Não da mutilação, do amor. Eu faço porque eu quero. Ô pastor, por que o senhor está pregando aí nessa igreja? Eu faço porque eu quero. Eu estou fazendo o que eu gosto de fazer. Eu estou servindo uma coisa que eu acredito profundamente no meu coração. Tá? E o que ele me pede, eu tenho que ter prazer. Eu não encontro prazer, eu não encontro alegria, eu não encontro esse sentimento. Então não faça. Se for por obrigação, não faça. Porque você dá prova de que você não está liberto. Se tirar do bolso ou do coração alguma coisa para Cristo é difícil para você, não faça. Porque a igreja não quer esmola de você. Jesus não quer esmola de você, nem de mim também. E amanhã lá na frente é até capaz de você jogar isso na cara dele. Ou na cara de alguém aí. Se tudo que eu venho fazendo eu não venho fazendo por amor, nada do que eu fiz tem sentido. Por mais bíblico que seja, por mais extremo ao evangelho que seja, que eu cumpri, você não fez por amor, você fez por glória, filho. Você fez por honra própria. Você quis provar os teus limites. Você quis provar a tua capacidade. Vou dar tudo que eu tenho. Entendeu? Porque eu sou o cara. Vai, trouxa. Vai, filho. Vai lá. Prova realmente que você tem cabeça para enfeitar. Quando nessa vida Deus ia querer de você o que você está querendo dar aí? Quem está esperando não é quantidade, não é extremismo, é alguma coisa que sai daí sincero, verdadeiro dentro de você. Mas não dá, pastor, porque ultimamente eu ando muito racional, matemático, sistemático, tudo que eu faço é calculado. Então, filho, você não tem vocação para ser crente mesmo. Teu ramo é outro, servir ao diabo. Que tudo que você faz é assim, é para receber, é para receber, é para receber. Te viciaram, né? É para receber, é para receber. Ele já está assim, ó, é um comando automático dele. Faça. Nós temos que desativar isso aqui. Estou indo obrigado, não vai. Estou indo empurrado, não vai. É isso que a fé está me falando. Só vai se você ama, hein? Só vai se você vai chorar, hein? Só vai se você vai se humilhar, hein? Só vai se você vai se consertar, se arrepender, hein? Nossa, que pastor louco, ele está mandando o povo embora da igreja. Eu não. O Evangelho está deixando claro aqui de que ele não precisa disso. De apoio popular para ser quem ele é. Ele busca o amor perfeito. Ele busca a fé perfeita aqui dentro. E nós podemos dar isso. Como nós podemos cumprir o mandamento de uma forma tão simples, tão objetiva, tão rápida. Para que todos esses rodeios? Todas estas voltas? Já pensou o pastor lá na frente, escutar do meu Senhor? Rapaz, você fez tudo isso para ser um mártir, para ser o destaque, para ser o homem da justiça, o homem da verdade. Já quiseram já me eleger a isso, já. A João Batista. Você é o João Batista. Só falta falar que ele é, que eu sou a reencarnação dele. Tá? Jamais. Jamais. Sou um trapo de imundícia. Assim me considero diante do meu Senhor.
Alguém que está aqui sem direito nenhum. Que se Ele não me conceder a graça, nada posso. Tá? Então hoje, você é um escravo, tá? Alguns aqui estão sendo revelados como escravos desse ego, desse orgulho, dessa malícia, de querer levantar, erguer sobre você a bandeira desse idealismo, ou do perfeito, ou do livre de Cristo, tá? Ou daquele que se destaca nas metas, que tenta alcançar biblicamente para mostrar que é crente, que é um devoto, que é um servo fiel. E nós não estamos querendo mostrar nada aqui. Nós não estamos querendo provar nada para ninguém aqui. E até quando obedecemos, fazemos por amor. Ame, e você terá toda a redenção. Ame, e você terá a tua libertação. Ame Jesus. Assuma esse amor pela fé em Cristo, que você vai ter as bênçãos de Deus na tua vida. Reconheça, assuma as tuas misérias, assuma as tuas imperfeições, que terá um lugar para Ele na tua vida. Não tenha medo de falar de você. Não tenha medo de se abrir e falar sobre os teus defeitos e os teus erros. Porque Ele veio para curar, para libertar, para sarar este povo. Não queira, muito mais hoje nesse culto, tomar o lugar do justo, do livre, mas daquele que tem que amar. Daquele que hoje precisa dizer: Jesus, Senhor, esta é a lei que eu quero cumprir na minha vida. A fé e o amor. A fé e o amor para o Senhor. Esta é a lei que eu quero, a partir de hoje, obedecer. A certeza, a confiança, a dependência, a adoração extrema ao Senhor. Pois sou fraco, sou miserável, sou impotente, sou desgraçado, e eu estou aqui carente, necessitado do Senhor, e de um gesto que venha do Senhor, de uma palavra que saia da tua boca, de alguma coisa do Senhor para a minha vida. É o que eu preciso agora. Não é da solução dos problemas da vida, do mundo, da porta aberta que me dá a satisfação. Eu preciso de outra coisa, Senhor, que você tem que dizer hoje aqui. É tirar esse homem que está aqui dessa prisão, que está por detrás aqui dessa aparência, mas é um escravo do orgulho, um escravo do ego, um escravo das regras, das obrigações, das severidades. Eu quero me libertar disso hoje aqui, Senhor, deste rosto de santo, deste rosto ingênuo que não sou, porque penso em maldades, tenho vontade de maldades, o pecado guerreia no meu corpo, guerreia com os meus membros, guerreia dentro de mim. Se eu não cair é porque o Senhor me segurou, é porque o Senhor cuidou, é porque o Senhor me livrou, e eu estou aqui para que essa graça aumente na minha vida, Senhor. Porque a justiça é um dom, a justiça é uma virtude que vem do céu, a perfeição lhe pertence, a justiça te pertence, o homem perfeito te pertence, nada somos sem Ele.
Teu coração está duro demais, meu filho. Tua prepotência, o teu ego está assustando o Senhor. Tua arrogância está chegando no céu. Tua conspiração está afetando o Espírito Santo aqui nesse lugar. Então, para deixar claro para essa igreja hoje aqui, se nós tivermos um ministério baseado na perfeição, todos estamos fora, expulsos da graça. O que nós estamos tentando levantar aqui, debaixo da bandeira de Cristo, é um povo que é sincero no que pensa, no que fala em relação a Ele e no que vive. Abaixa tua cabeça e fecha os teus olhos.